Hoje o Brasil toma totó da Dinamarca. Hoje o Brasil, esse Brasil, toma totó da Dinamarca. Hoje não, então, uns assim, 2 anos pra a trás. realidade nossa é essa. O Jorge Jesus, se ele for convidado para ser o treinador, ou o Abel Ferreira. Se os dois forem convidados para ser o treinador da seleção, ainda a gente tem chance de respirar. E não é o Neymar, porque se o Neymar tá, é 8-1. Jogou em cima da fala do Rafinha. Ele não falou porrada neles em campo ou fora de campo? A Argentina foi e jogou bola. E o Rafinha? O Rafinha apareceu no jogo? O Rafinha pegou na bola? O Rafinha se escondeu? O Rafinha pipocou na partida contra a Argentina. Onde é que tá o presidente da CBF? Tem que ser cobrado também. Boa noite. Acho que para começar os trabalhos tchau Dorival. Após vexame histórico, veja o que a mídia brasileira falou da vergonha que está sendo a seleção brasileira. Dorival Júnior pode cair a qualquer momento. Justo. Isso não pode ser só na conta do técnico da seleção brasileira. É o catado de Edinaldo Rodrigues. Na semana em que é mantido no cargo como presidente da CBF, a realidade é esfregada na nossa cara. Os erros cometidos por essa gestão, os erros da Confederação Brasileira de Futebol, que resultam no 4-1 que a gente viu, no catado que a gente viu. A nossa distância para a Argentina é essa. Talvez seja até maior do que essa. Talvez o 4-1 seja até pequeno para explicar o quão constrangedora foi a atuação da seleção brasileira. Quem planta Edinaldo, colhe tempestade. Prorrogação a partir de agora. Vamos falar muito sobre essa atuação. Nota da seleção brasileira. Os jogadores vão falar na zona mista. Monique Danello tá lá. E o Dorival, tá chacoalhando ou não tá? O Edinaldo tá firme. Esse não balança. Mas o Dorival, Tainá, a bola é sua. A gente tem que falar da vergonha que foi essa seleção brasileira. Porque o negócio é o seguinte, eu gosto de quem tem personalidade, eu gosto de quem se garante, só que tem que se garantir primeiro dentro do campo. Pra falar, foram leões, né? O Rafinha falou de porrada pro Romário, todo mundo falou pro Romário. Rafinha falou que ia dar porrada dentro e fora de campo. Hendrick falou que tava com medo de não ir pra Copa do Mundo. Rodrigo falou que vai jogar pelo Neymar na Copa do Mundo. Falaram muito, como disse o Otamendi, né, capitão da Argentina, e não fizeram nada. Que frouxidão dessa seleção brasileira. Foi colocada na roda por um time da Argentina que é bom, mas que não é magnífico. Passaram vergonha, falaram e dentro de campo foram humilhados. E é mais um vexame dessa seleção brasileira. É uma seleção brasileira desorganizada, é uma seleção brasileira que não tem esquema tático, que não cria jogada. O único gol do Brasil saiu numa jogada que foi dada pelo zagueiro da Argentina. A seleção do Dorival é patética, assim como foi ruim com o Diniz, assim como foi ruim com o Tite. Agora, a geração não é ruim. Só que parece que na seleção brasileira eles não têm o culhão que eles têm nos clubes e tem que ser criticados. Sabe por quê? Porque na imprensa hoje em dia tem muita babação de ovo para a seleção brasileira. Sempre teve. Porque querem entrar na Granja Comari, porque querem entrevistar jogador, porque querem ter boa relação com a CBF. Eu tô cagando pra CBF. Eu não preciso ter boa relação com a CBF. Então eu tenho que falar que a seleção brasileira, desde 2006, quando tinha o quadrado mágico que deu errado, é uma vergonha. E o Brasil precisa acordar, porque tá cada dia pior. E o povo brasileiro, você percebe, nem sabe mais quando tem jogo. Tá cagando pra seleção brasileira. Ninguém nem mais quer saber dessa seleção. Porque não motiva quem gosta de futebol e não motiva o torcedor. Simples assim. Que lixo de seleção brasileira que não revolta só a mim, não. Revolta todo mundo. O que a gente viu hoje foi uma humilhação pro maior rival. Depois de falarem muito, foram leões pra falar. E gatinhos dentro de campo. Boa noite. Acho que para começar os trabalhos tchau Dorival. Assim, hoje, acho que depois dessa data FIFA, eu acho que tá claro que você é urgente tchau Dorival. Agradece, gente maravilhosa no trato, mas não está à altura do tamanho do desafio que a seleção pede. E acho que vocês imaginavam que fosse o Ricardinho a falar algo assim, mas sendo bem... O Ricardinho vai me permitir, sendo bem
Ricardo Martins é tchau Dorival. Ponto. Com atraso. Com atraso. Eu acho que depois dessa aqui tá claro que o Dorival não tem as ferramentas necessárias que o Brasil precisa hoje. Aí, ó, aqui tá os leões, tá vendo os leões? Isso aqui são os argentinos. Aí tem os gatinhos. Os gatinhos é os jogadores do Brasil. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que vergonha. Mas não é a vergonha só de jogar futebol. É a vergonha que a CBF vem fazendo há quanto tempo? Há quanto tempo acontece isso? Isso é inacreditável. Independentemente de ganhar de ficar em primeiras eliminatórias ou não, não é isso. É como joga futebol. Como é que não convoca Gabigol? Como é que não convoca Bruno Henrique? Como é que não convoca Hulk? Como é que não convoca o Hugo? Aí vocês queimam o menino Murilo. Queimam o Bento. Isso aí naquele... Ô Dorival Júnior, que isso, cara? Você convocou o Igor Jesus. Você convocou o Luiz Henrique. Hendrick. Pô, você convocou... E você... Que isso? Entra com 2 volantes e 4 homens na frente. Tomou um chocolate. Um chocolate dentro, fora. E o futebol brasileiro é o mesmo do 7-1. Com o Fernando Diniz, com o Tite, com o Dorival. A verdade, só tem uma pessoa, 2 pessoas que pode salvar o futebol brasileiro. O Jorge Jesus, se ele for convidado para ser o treinador, ou o Abel Ferreira. Se os 2 forem convidados para ser o treinador da seleção, ainda a gente tem chance de respirar. E não é o Neymar, porque se o Neymar tá, é 8-1. Não é esse Neymar. Não é ninguém. Essa é a grande verdade. Chama agora o Jorge Jesus, chama agora o Abel Ferreira. Senão vai ser a pior seleção de todos os tempos. E a pior Copa de todos os tempos. Vergonha. Vão tudo tomar no cu. Eu tô aceitando, cara, propostas das mais absurdas, que normalmente não seriam as melhores. Não seria... O Felipe Luiz, Tulião, não seria o nome mais indicado friamente analisando agora. Não seria. Ele tá começando a carreira, Mas eu tô aceitando. Eu já falei várias vezes que a minha preferência pessoal não seria o Jorge Jesus. Tô aceitando. Já falei várias vezes que, sabe, eu achava que o Rogério Ceni ia ser o técnico da seleção depois que acabasse a era Tite, e ele deu umas balançadas lá no meio do caminho, acabou não sendo. Tô aceitando. Tô aceitando um técnico estilo, e não tô falando aqui do nome, pode até ser, mas tô aceitando um técnico estilo Renato Gaúcho, que é de dar confiança pros caras e, sabe, boleiro. Tô aceitando, porque de novo eu acho que a tática não vai ser o diferencial. A gente vai ter que jogar o feijão com arroz. O que a gente vai precisar é de convocar bem e convocar bem. Convocar bem, desempenho, comprometimento. Deixar de ser a seleção TikTok. Deixar de ser a seleção TikTok. Porque pra ser seleção TikTok, pra chegar e fazer... Tem que corresponder. Tem que se bancar. Tem que se bancar. Tem que ter comprometimento. Porra, a seleção que tem 8 dias juntas e tem que folgar, tá de sacanagem. E essa é a seleção dos últimos anos. A seleção dos últimos anos, ela precisa de folga, ela precisa dos jogadores estarem felizes, ela precisa de... Então tem que ter alguém lá pra cobrar, tem que ter uma liderança forte. O Brasil nunca foi campeão do mundo sem ter um capitão, sabe, de... Então eu tô aceitando, cara, qualquer nome que você me sugerir, eu posso concordar ou não, mas eu tô aceitando conversar com o Dorival. Eu falei antes, não vai dar. Olá, pessoal. A patética apresentação da seleção brasileira acabou agora. Nós não temos padrão de jogo, nós não temos personalidade de equipe, nós não temos personalidade individual. Nós tomamos um baile, nós ficamos na roda, a torcida argentina começou a gritar olé aos 7 minutos do primeiro tempo e nós tomamos olé o jogo todo. Foi 4-1 para a Argentina, mas podia ter sido 5, 6, 7, 8. O Brasil não fez nada. A Argentina jogou em cima da fala do Rafinha. Ele não falou porrada neles em campo ou fora de campo. A Argentina foi e jogou bola. E o Rafinha? O Rafinha apareceu no jogo? O Rafinha pegou na bola? O Rafinha se escondeu? O Rafinha pipocou na partida contra a Argentina. Ele não bancou o que ele falou, porque ele não tem peito nem personalidade para bancar o que fala.
Então isso revolta, porque o que nós passamos hoje, quem assistiu daqui como eu, vocês que assistiram daqui, brasileiros que estão lá, foi vergonhoso. Foi a pior apresentação da seleção brasileira nos últimos tempos. Eu não me lembro de um baile, de um show tão grande que nós tomamos. Não dá para comparar o Lionel Scaloni com o Dorival Júnior. O Scaloni tem um time na mão, tem um time pronto, sabe o que fazer. Até parecia um treino contra a seleção brasileira. O Dorival Júnior não dá mais, gente. Desculpa, eu não tenho nada contra o Dorival Júnior, gosto dele como pessoa, gosto dele como treinador de clube, mas na seleção brasileira não dá mais. Não tem mais nada para tirar do Dorival Júnior nessa seleção. É hora de mudar. É hora de mudar, senão nós vamos passar mais vergonha ainda, talvez pior do que essa, hein? Hoje a seleção brasileira, que é pentacampeã do mundo, é seleção de Ronaldo, de Ronaldinho, de Pelé, de todo mundo, hoje a gente tá por baixo. Hoje a gente não aguenta. Eu vou te falar, eu assisti praticamente todos os jogos, eu assisti dos 8 jogos, eu assisti 6 jogos completos da Nations League. Hoje o Brasil toma totó da Dinamarca. Hoje o Brasil, esse Brasil, toma totó da Dinamarca. Hoje não, Então, uns assim, 2 anos pra a trás. realidade nossa é essa. A realidade nossa é essa. Hoje a gente toma um vareio da Dinamarca. Hoje a Holanda, do Memphis, dá de muito na nossa cara. Essa é a verdade, pô. Sim. Então, assim, a realidade é trabalhar e melhorar, pô. Não tem jeito. Pessoal, uma coisa tem que ser falado, né? Assim, não dá pra passar pano, não dá pra passar a mão na cabeça de ninguém. Onde é que tá o presidente da CBF? Comandados precisam de comando, pô. O presidente da CBF é autoridade, pô. Onde é que tá o presidente da CBF? Tem que ser cobrado também. O presidente da CBF tem que ser cobrado. Assim, eu não tenho rabo preso com ninguém e tem que ser falado, poxa. Quando eu era atleta de futebol, o que eu mais era é cobrado. E muitas vezes não era nem pra ser cobrado, ele me cobrava. Onde é que tá o presidente da CBF? Tem que cobrar, tem que vir a público, tem que falar, tem que dar a cara. Acabou de ser reeleito agora, não foi? Então, tem que dar a cara, poxa. A verdade é que não dá mais pra continuar com Dorival Júnior na seleção brasileira. E digo mais, do jeito que está, corre o risco de nem ir para a Copa do Mundo. Queria saber a sua opinião, o que vocês acharam da repercussão da mídia brasileira após esse resultado tenebroso. Só que tem um porém, o problema não é treinador, o problema maior tá lá em cima, em quem senta na cadeira da CBF. O cara acabou de se reeleger, mas enfim, comenta aqui qual a sua opinião, quem você traria para o lugar de Dorival Júnior. Falam de Felipe Luiz, Renato Gaúcho, Abel Ferreira, Ancelotti, Jorge Jesus, entre outros. O que você faria? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal. Até mais, falou, craques!